Bem-vindos ao Agricultar, o podcast de conversas sobre agricultura. Eu sou Isabel Martins, da Vida Rural, e hoje tenho comigo o vereador da Câmara Municipal de Santarém, Nuno Russo. Olá, Viva. Muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos a sua presença e vamos falar de vinho e da Cidade do Vinho, uma iniciativa conjunta de 4 municípios, Santarém, Alpiaça, Almeirim e Cartacho, que este ano estão a promover o vinho da região. Queria que nos explicasse exatamente que iniciativa é esta e porquê também ter sido uma iniciativa conjunta, não é? Em parceria com 4 municípios. Exatamente, é isso mesmo. A Cidade do Vinho é uma iniciativa da Associação dos Municípios Portugueses do Vinho, a AMPV, que por acaso tem a sede em Santarém, e que todos os anos promove uma cidade do vinho nacional, para além também de promover uma cidade europeia do vinho. O ano passado a cidade europeia do vinho foi a Comunidade Intermunicipal do Douro, portanto a cidade nacional do vinho o último ano foi Pinhel, e nós decidimos apresentar uma candidatura à AMPV, muito por uma iniciativa do município de Santarém. Mas depois rapidamente percebemos que em Santarém temos 5 produtores. Um dos produtores é a Escola Superior Agrária de Santarém e se calhar podia ficar curto a candidatura se houvesse outros concorrentes. E então andámos à procura de outros municípios ali à volta que fossem nossos vizinhos. Surgiu rapidamente Alpiarça, depois Almeirim e por fim o Cartacho. E nós todos, estes 4 municípios, já representamos muito mais naquilo que são os vinhos do Tejo, aquilo que são o número de produtores na região do Tejo e também representamos já muita da qualidade do vinho que a região do Tejo produz. E apresentámos a candidatura, tivemos a felicidade de poder ser eleitos pelos nossos congêneres municípios. Posso adiantar que a Associação dos Municípios Portugueses do Vinho tem mais de 100 municípios associados e que tem um grande objetivo que é o desenvolvimento sustentável destes territórios, dos territórios dos municípios que têm uma ligação ao vinho, quer contribuir de alguma forma para revitalizar a economia e a parte social dos produtos do vinho, todos que está relacionado, pretende partilhar conhecimentos e práticas entre os municípios e dinamizar valores culturais, a autenticidade, o património, a natureza, tradições, a gastronomia. E nós identificámos rapidamente com estes objetivos, apresentámos a candidatura e agora estamos a tentar pôr em prática, ao fim e ao cabo, esta iniciativa e esta eleição. Estamos aqui a falar de uma região que tem tido um crescimento muito considerável nos últimos anos, não só no número de produtores engarrafadores que foi crescendo, mas também resultados muito interessantes do ponto de vista de crescimento de exportações, do ponto de vista do aumento da percentagem de vinho certificado, e nós vamos conhecendo os números que a CVRT apresenta todos os anos e há sempre crescimentos muito acentuados e também um crescimento muito grande no canal Oreca, que é um canal onde assistimos à valorização do vinho. Portanto, há aqui uma tendência de dinamismo da região que, no fundo, vocês querem também robustecer, não é? Com esta iniciativa. Sim, ao fim e ao cabo, nós queremos dar suporte e alavancar. Tudo o que disse é verdade. A CVRT, que é a Comissão Vitivinícola dos Vinhos do Tejo, é parceira desta iniciativa e, na altura, para apresentar a candidatura, tivemos que recolher alguns dados e é evidente o crescimento sistemático e sustentável da região do Tejo em termos da produção de vinhos certificados, exportação de vinhos e da qualidade dos vinhos produzidos. E isso é uma tendência positiva na região que não há muito tempo atrás era considerada a região que produzia muito vinho a granel e vendia muito vinho a granel, mas não deixava valor acrescentado na região. E há uns anos para cá mudou muito o entendimento e o interesse e a forma de fazer os vinhos na região, de engarrafar os vinhos na região e acrescentar valor aos vinhos na região para ficarem também na região. E associado a tudo isto, começou-se a trabalhar no enoturismo. E esse é um aspecto que a Cidade do Vinho 2024 também pretende trabalhar, pretende dar a conhecer e promover, não só no resto do país, como fora do país, as condições que a região tem de associar o turismo, a gastronomia e os vinhos da região do Tejo em qualquer um dos produtores destes 4 municípios, Almeirim, Alpiarça, Cartacho e Santarém, por muito que nem todos
explorem ainda o enoturismo, mas é uma tendência e aqueles que já tomaram essa iniciativa, já assumiram esse risco, eu acredito que estão a ver já os resultados do investimento que possam ter feito a esse nível e que mais tarde vai se revelar como um polo de atração para a região e para estes 4 municípios em particular. Nós temos visto, de facto, nas adegas da região muitas iniciativas de enoturismo, adegas que têm restaurantes dentro de casa, infraestruturas para receber, de facto, os visitantes e ali na zona quase todas estão, de facto, com investimentos muito recentes nessa área. É de facto um ponto de investimento muito importante para os produtores e uma iniciativa como esta da Cidade do Vinho pode catapultar de alguma forma, não é? Com as várias iniciativas, não é? Com certeza. Vou-lhe dar um pequeno exemplo. Santarém teve a sorte e o privilégio de, há pouco tempo, ter o primeiro restaurante com estrela Michelin em Santarém. Aliás, é em Santarém e no Ribatejo. É a primeira estrela Michelin para um restaurante do Ribatejo. Alguém que é de Santarém, escalabitano, que tem um restaurante há 10 anos, que tinha como ambição e sonho ter uma estrela Michelin e que conseguiu através de uma gastronomia muito local, muito própria, muito trabalhada, mas que nunca descurou a questão do vinho. Sempre foi uma preocupação de ter vinhos da região e ele próprio ter um vinho produzido por ele, ou com o apoio de um produtor local de Santarém, neste caso a Quinta da Ribeirinha, e neste ano está a comemorar os 10 anos do restaurante do Balcão, que em boa hora recebeu a estrela Michelin, e está a fazê-lo em quintas com produtores de vinhos, associando a gastronomia aos vinhos, e isso atrai um turismo que porventura não viria à região se não fosse à procura destes nichos, destes projetos inovadores, deste reconhecimento destas estrelas Michelin, e que nós estamos muito contentes e que isso tenha acontecido e expectantes sobre o que é que vai ser o futuro, não só daquele restaurante, como de toda a restauração de Santarém, e com isto catapultar a gastronomia com o vinho, e por isso é que também temos a decorrer em Santarém neste momento os petiscos do Tejo, onde pedimos a todos os restaurantes, com cerca de quase 2 dezenas de restaurantes, que se associem durante 3 semanas a um mês a um prato, um petisco, juntamente com um copo de vinho, e que as pessoas possam desfrutar em qualquer um destes restaurantes com um voucher promocional em que parte do custo é oferecido pela Câmara Municipal de Santarém. Portanto, há sempre essa tentativa de fazer as duas coisas ao mesmo tempo e com isto depois mostrarmos a cidade no ponto de vista cultural, do ponto de vista do ambiente e da natureza, do ponto de vista das rotas que, entretanto, foram criadas e que nós queremos proporcionar, porque Santarém tem várias capitais, somos capitais da gastronomia, capital da agricultura, capital do gótico, capital da liberdade, mas depois temos de juntar e cozinhar isto tudo com algo, e acho que o objetivo depois aí é sempre gastronomia, vinhos e dar às pessoas que nos visitam a melhor experiência possível. É de facto uma sinergia necessária e essa ligação que estava a falar entre a parte cultural e a parte gastronómica, sendo que a gastronomia é cultura também, não é? Faz todo o sentido para a produção de vinho e de alguma forma permite também explorar aqui mercados com um maior valor, não é? Porque este crescimento no canal Horeca, portanto em todo esse circuito onde se incluem os restaurantes, traz também essa vantagem de poder chegar a um público que se calhar não compra vinhos da região no supermercado todos os dias, não é? Porque se calhar também não estão muito acessíveis no sentido de os encontrar, não é? E que tomando contacto num contexto mais gastronómico, não é? Que é um contexto em que as pessoas estão mais dispostas a valorizar o vinho, a pagar mais por ele, mas também mais dispostas a vê-lo num contexto um bocadinho diferente, não é? Que é toda aquela gastronomia encantadora da região, desta região, não é? Sim, é verdade, e nós ali no Concelho de Santarém, e também isto extrapolando para o resto dos 4 municípios, há muito vinho que é exportado e que se calhar o consumidor local, regional e até nacional não tem conhecimento, não conhece. E por isso é que é importante dar a conhecer, a divulgar e promover os vinhos produzidos localmente. Nós temos uma iniciativa no fim da reunião de Câmara Municipal, temos sempre uma prova de vinhos. Nas reuniões da Assembleia Municipal
temos sempre também prova de vinhos com a gama toda dos nossos produtores locais e muitas vezes os próprios municípios ou os próprios pessoas que trabalham, que vivem e que residem em Santarém não têm conhecimento desses vinhos. E há um interesse em passar a mensagem de que são vinhos produzidos localmente, muitos deles já com alguma vertente de sustentabilidade, outros vinhos produzidos mas com um interesse com foco na exportação e que muitas vezes não ficam disponíveis para serem consumidos ou para serem vendidos a nível nacional, mas que são vinhos de qualidade. E esses vinhos de qualidade, quanto mais pessoas tiverem conhecimento e tiverem uma oportunidade para os provar, certamente passarão a ser consumidores um pouco mais assíduos para poderem desfrutar daquilo que são as experiências que hoje em dia já se fazem com a questão das castas autóctones, com a questão dos locais onde elas são produzidas, com a questão dos novos enólogos que entretanto agora apareceram, e muitos deles, quer vindo de escolas agrárias, quer vindo de universidades, quiseram sediar ali na região, ou porque têm relações familiares, ou porque acham que o Tejo está a dar cartas e que querem mostrar o seu trabalho também numa região que se calhar no passado não dava essas cartas, mas agora poderá ter a oportunidade de o dar. Ou então pequenos produtores que fazem pequenas produções, vinhos que não são para consumos de grandes volumes, mas que na realidade conseguem produzir vinhos diferenciadores, e tudo isto tem que ser um trabalho feito com os produtores, porventura muitas vezes também com a Comissão Vitivinícola do Tejo, mas essencialmente com um olhar muito atento por parte do município, e nós em Santarém que temos um pelouro ligado à agricultura que tenta de alguma forma ir acompanhando estas iniciativas, dar-lhes o palco, arranjar-lhes as condições para que eles continuem a produzir dessa maneira e porventura arranjar-lhe outras condições para que façam um maior investimento e consigam desenvolver-se ainda mais. Estava a tocar aí num ponto interessante que tem a ver, neste momento, a capacidade de atração que a região já tem de capital humano, por exemplo, de ir buscar enólogos, de ir buscar gente que quer trabalhar, de ir buscar investidores, por exemplo. Recentemente tem havido alguns investimentos interessantes de grupos internacionais a fazer grandes projetos na região. A região ganhou esta atratividade porque realmente posicionou-se já com uma notoriedade já interessante, não é? Portanto, vinha, como disse, de anos de uma imagem muito cinzenta de vinhos a granel e tudo isso, e de repente ela moderniza-se, ela cria uma imagem positiva, uma imagem de qualidade, não é? Essencialmente pelo investimento na qualidade dos vinhos, que neste momento é muito atrativa para investidores, para jovens enólogos, para gente que quer trabalhar os vinhos da região. Esse é um ponto interessante também. Sim, temos visto isso. Bom, nós intitulamos como a Capital Nacional da Agricultura, principalmente porque temos a Feira Nacional da Agricultura, a feira mais antiga do país, e agora, o ano passado, passámos a ter a AgroGlobal, a feira mais profissional do setor no país. Através dessas duas feiras nós temos grandes montras, quer a nível nacional, quer a nível internacional, o que faz com que haja o interesse ao visitante, ao investidor, de verificar em Santarém o que é que se faz no resto do país, porque estão ali concentrados muitos dos produtores das várias áreas, onde também estarão, muitas das vezes, os produtores de vinhos. Depois, temos tentado mostrar os vinhos que temos lá fora. Uma das primeiras iniciativas da Cidade do Vinho foi ir à FITUR, à Feira Internacional do Turismo de Madrid, onde levámos a nossa apresentação, demos conhecimento que durante o ano 2024 iríamos ter a Cidade do Vinho. Está prevista também uma participação em Bruxelas, onde também queremos mostrar os vinhos produzidos na região Tejo, e isso, porventura, muitas das vezes atrai atenção, atrai vontade, e nós só temos depois na região proporcionar as condições para que aqueles que querem investir no setor e na agricultura possam, ou através do município, ter ali alguma vantagem competitiva, quer em taxas camarárias que podem ser reduzidas ou eliminadas, querem tentar encontrar espaços, terrenos para poder investir, quer através de nós fazermos a intermediação com ou os stakeholders ou com as entidades oficiais que existem em Santarém, porque temos a sorte de ter agora já não, mas tínhamos uma Direção Regional de Agricultura, temos o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, temos a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, temos uma escola agrícola inserida no Politécnico, temos uma Associação de Agricultores do Ribatejo. Portanto, temos ali num curto espaço que é o Concelho de Santarém, todas as entidades, quer profissionais,
quer oficiais, quer camarárias, que depois podem encontrar as melhores condições para que qualquer investidor nacional ou estrangeiro que queira investir ali no concelho possa investir. E o vinho neste momento é uma moda e há interesse, procura de áreas para poder aumentar a área de vinha no concelho de Santarém, e é isso que nós esperamos também com a Cidade do Vinho 2024. Essa era a pergunta que lhe ia fazer. Falou-nos no início que existem 5 produtores, não é? Neste momento no município. Há condições para que existam mais produtores realisticamente, ou é uma região que poderá ter aqui algumas limitações a nível da área e das suas condições para a cultura do vinho, ou não? Ou Santarém pode dar o salto e poder crescer bastante mais? Eu quero acreditar que sim. Aliás, nós temos um exemplo do município de Lagoa, que também já foi município, cidade do vinho, e o atual presidente da Câmara Municipal de Lagoa é o presidente da Associação dos Municípios Portugueses do Vinho, e ele com essa iniciativa conseguiu, passado 2-3 anos, duplicar o número de produtores no concelho de Lagoa. Também não nos podemos depois comparar em termos da área que porventura existe no Algarve com a área que existe no Tejo, ou os vinhos que são produzidos numa região com os vinhos que são produzidos noutra, mas eu gostava muito, como balanço positivo da cidade do vinho e como indicadores ou metas que possam ser atingidas, que no fim de todo este trabalho, não só o Concelho de Santarém, mas os outros 3 concelhos que também fazem parte da cidade do vinho, possam aumentar o número de produtores, a produção de vinhos no concelho de Santarém e ainda melhorar a sua qualidade, que já é evidente, e posso lhe dar também aqui outro exemplo, que o município apoia, através de um protocolo que tem com a Comissão Vitivinícola do Tejo, um vinho por produtor para concorrer a todos os concursos nacionais e internacionais de vinho. Portanto, temos uma verba no nosso orçamento que está prevista, um protocolo com a CVR, o produtor escolhe quais são os concursos que quer participar e nós patrocinamos um vinho tinto e um vinho branco que vai ao concurso. Normalmente as inscrições nos concursos têm sempre um custo e esse custo é assumido pela Câmara através deste protocolo, e isto é de uma forma a incentivar os nossos produtores a concorrerem a esses concursos, a darem a conhecer esses prémios e, porventura, se os vinhos que nós acreditamos que são de qualidade possam ser reconhecidos pelo júri do concurso, possa receber esse prémio, e se o vinho receber esse prémio, é o vinho, é o produtor, é o território e certamente também é uma pequena parte do município de Santarém. Que ganha também, não é? Que valoriza. E tem sido boas surpresas. Os vinhos da região têm trazido bastantes prémios em concursos internacionais nos últimos anos, portanto, o que revela também aqui... É um trabalho feito pelos produtores durante estes anos. Sim, muita qualidade, muita aposta na qualidade. E que acho que há uma continuidade, há um interesse e há uma procura para tentar encontrar os concursos que são mais adequados aos vinhos que são apresentados. E isso é interessante, porque cada vez há mais concursos e depois há que ter que diferenciar uns dos outros e eles escolhem aqueles que se adequam mais aos vinhos que querem apresentar. Muito bem. Quando olhamos aqui um bocadinho para o programa de festas, como costumamos dizer aqui, das iniciativas da cidade do vinho, obviamente estão muito viradas para o consumidor final e para o público final, mas há aqui iniciativas também muito viradas para o público profissional, ou seja, para os produtores e para os vitivinicultores. O que é que destaca aqui do programa que o município pensou para este ano da cidade do vinho? Em que é que acredita que é preciso levar mais partilha de conhecimento e mais informação para os produtores da região? Resultando da candidatura e da eleição, nós temos atividades obrigatórias que têm que obrigatoriamente constar da nossa candidatura e que foram aprovadas, que são aquelas que são indicadas pela Associação de Municípios Portugueses do Vinho. Depois temos iniciativas que são de cada um dos municípios. E depois temos iniciativas que nós tentamos conjugar entre os 4 municípios, quer sejam locais, regionais, nacionais e até mesmo internacionais. Nós agora, no mês de março, tivemos 2 grandes iniciativas. Uma foi o Tejo Copo. O Tejo Copo é uma iniciativa virada quer para os profissionais, quer para o público em geral, organizada pela Comissão Vitivinícola do Tejo, e que este ano correu ainda melhor. Aliás, tem vindo a correr muito bem todos os anos, e este ano houve ali uma medida que eu acho que foi muito positiva, foi separar a parte da manhã para profissionais e a parte da tarde para o público.
para o público participar. E resultou muito bem, porque da parte da manhã houve espaço para todos os profissionais, toda a restauração, todos os comerciais poderem ter acesso a todos os produtores que lá estavam presentes. Não eram só destes 4 concelhos, era da região do Tejo, e teve uma grande adesão e foi muito, muito, muito bom. E no mesmo dia em que este ano calhou, tivemos a Rota das Adegas da freguesia de Alcanhões, que é a nossa freguesia que tem mais produção de vinho, é a freguesia vinhateira do concelho de Santarém, e que teve uma participação de mais de 1.500 pessoas a fazer uma Rota das Adegas entre 9 adegas, iniciar na final de tarde, e depois de manhã teve um concurso de vinhos do produtor, um concurso organizado pela própria freguesia, e no final da Rota das Adegas entregou os prémios. Mas depois temos outras iniciativas, como vamos ter este ano a Gala do Enoturismo em Santarém, da APENO, que foi realizada em Lisboa no primeiro ano, o ano passado no Redondo, e este ano vai estar em Santarém. Vamos também estar presentes na Feira Nacional da Agricultura, quer no stand da Câmara, quer no stand próprio da Cidade do Vinho, quer no próprio stand da Associação de Municípios Portugueses do Vinho. Portanto, iremos ter quase 3 montras em 3 sítios diferentes da Cidade do Vinho 2024. Vamos ter o primeiro simpósio vitivinícola, vitivinicultura da região do Tejo, também na Feira Nacional da Agricultura, um trabalho organizado por várias entidades e que nós estamos agora a preparar. Vamos depois ter o Festival Nacional de Gastronomia, onde mais uma vez vamos associar a gastronomia ao vinho. Vamos ter logo, passado 2 semanas, uma mostra de pequenos produtores locais e regionais que nós queremos dar a conhecer e que por vezes não têm grande oportunidade para mostrar os seus vinhos, porque participar em feiras do vinho também tem custos, e nós queremos proporcionar essa possibilidade de eles mostrarem os vinhos que têm e a qualidade que têm. E depois temos seminários, palestras, conversas, congressos, de modo a que durante este ano todos os assuntos relacionados com o vinho e com a vinha possam ser discutidos, quer em Santarém, quer em Almerim, no Cartaz, em Alpiarça, e que nenhum assunto fique por debater relativamente à Cidade do Vinho em 2024. E devemos ter algumas iniciativas que ainda estão a ser trabalhadas, e por isso é que o programa nunca está fechado, relacionadas com festivais do vinho, com música, com gastronomia, e com destaque para algumas castas que são mais reconhecidas ali em Santarém, na região do Tejo, que é o Fernão Pires do Branca e do Tinto Castelão. São, de facto, as emblemáticas da região. Só para terminarmos, que a nossa conversa já está aqui longa, perguntar-lhe daquilo que já foi ouvindo, e está cada vez mais sensível às questões dos produtores de vinho, qual é que lhe parecem que são os principais desafios para os produtores da região? Portanto, para além de continuar a robustecer o crescimento da sua notoriedade e da qualidade dos seus vinhos, onde é que lhe parece que estão os principais desafios para que a região possa crescer mais? Essencialmente está ao nível da mitigação das alterações climáticas. Este é o desafio de todo o setor primário, o vinho não é exceção. Acho que já estão atentos e alertas para essa necessidade. Existe o interesse cada vez mais vincado de tentar encontrar as castas autóctones mais adaptadas a cada uma das regiões, porque já sabemos que certamente essas poderão vingar e ter mais resiliência no que toca às alterações climáticas, e depois trabalhar ao nível da sustentabilidade, que é outro tema e outro chavão que tem sido muito batido ultimamente. E o Alentejo tem um trabalho interessante ao nível da sustentabilidade na área da vinha, e depois os vinhos poderem ser certificados por essa sustentabilidade, e eu acho que era algo que nós podíamos trazer aqui para a região Tejo, e acho que certamente não demorará muito tempo em conseguir fazer esse trabalho. Depois, a questão da organização, eu acho que é fundamental. O setor primário continua a ter dificuldades em organizar-se. Aqui é diferente. Temos uma interprofissional que é a Vini Portugal, temos as comissões vitivinícolas do Tejo que agregam muito da produção e criam condições até ao nível de um seguro de colheita coletivo dos próprios produtores, que é possível através das CVRs, mas há um trabalho que é necessário olhar lá para fora, trazer de lá boas práticas, bons exemplos, algo que nós conseguimos fazer ao nível do marketing, da imagem, que acho que se começa a ver alguns bons exemplos, mas que é necessário trabalhar, e é preciso
conhecer o que é que se está a fazer lá fora, e acho que o vinho e o setor têm tido essa capacidade de ir lá fora, mostrar o que é que tem de bom, mas também trazer de lá as boas ideias e as boas iniciativas e tentar depois adaptá-las aqui à nossa realidade. E eu acredito que esses são grandes desafios, mas que eu acho que o setor já está a abraçá-los e que rapidamente vai conseguir trabalhá-los da melhor maneira possível para apresentar os melhores resultados. Muito bem, Nuno Russo. Foi um gosto de conversar consigo e conhecer um bocadinho melhor as iniciativas da Cidade de Vinho e também os desafios para os produtores da região, e dizer que vamos continuar a acompanhar e temos em breve a ter novidades que eu penso que podemos já revelar aqui para os nossos ouvintes, que é, vamos fazer um especial do Prado ao Prato, que são os nossos programas de vídeo, centrado na região de Santarém, e vamos dar a conhecer os produtores da região e saber um pouquinho mais sobre eles. Portanto, vamos ter novidades em breve. E fica já aqui o desafio, o reto, para podermos fazer outras coisas e mais coisas. Acho que temos tempo e temos vontade, e acho que o setor merece poder ser cada vez mais divulgado e reconhecido, e isso também certamente cabe a todos nós, onde vocês também estão incluídos, e eu sei que têm feito um muito bom trabalho. Portanto, ficam aqui o meu reconhecimento e congratular todo o vosso trabalho, porque tem sido em prol do setor, e o setor só tem que agradecer. Estamos aqui também para poder partilhar as melhores práticas e dar a conhecer os melhores exemplos, e aqui na vitivinicultura temos muito por onde escolher, de facto, porque há de facto projetos muito interessantes. Como estava a dizer, os desafios são grandes, da mitigação das alterações climáticas, da sustentabilidade, do trabalho de notoriedade e comunicação, mas tem sido um trabalho realmente fantástico que o setor no geral tem feito, e a região não é exceção. Mais uma vez, obrigada, Nuno Russo, por ter estado connosco. O Agricultar fica por aqui. Já sabe, até ao próximo programa. Pode continuar a acompanhar a atualidade agrícola em vidarural.pt, na nossa newsletter, na app, nas redes sociais ou numa banca perto de si. Até ao próximo Agricultar.